Um Abrão transformado. Olá, espero que você esteja bem. Nós estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade ao estudo do livro de Gênesis. Hoje, Gênesis 14. Mas antes é necessário que eu faça alguns pedidos. E o primeiro pedido é para que você não apenas curta, mas compartilhe esse estudo com outras pessoas, para que outras pessoas venham ser abençoadas, para que outras pessoas venham ser edificadas. O segundo pedido é para que você siga a nossa igreja nas redes sociais, porque ali nas redes sociais você vai encontrar a agenda da semana e vai poder conferir os dias, horários e temas dos estudos que nós disponibilizamos ali na igreja. Então, venha fazer parte, porque certamente você será abençoado. E mais um pedido é para que você leia todo o capítulo, para você entender por que que nós, então, vamos destacar apenas uma parte do capítulo e a parte do capítulo para que você entenda também o contexto. O texto de hoje que nós queremos ler e estudar é então a partir do versículo 17 até o versículo 24, que diz: Voltando Abrão da vitória sobre Quedorlaomer e sobre os reis que ele se havia aliado, o rei de Sodoma foi ao seu encontro no vale de Zavé, isto é, Vale do Rei. Então Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abrão, dizendo: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou seus inimigos em suas mãos. E Abrão lhe deu o dízimo de tudo. O rei de Sodoma disse a Abrão: Dê-me as pessoas e pode ficar com os bens. Mas Abrão respondeu ao rei de Sodoma: De mãos levantadas ao Senhor, o Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, juro que não aceitarei nada do que lhe pertence, nem mesmo um cordão ou uma correia da sandália, para que você jamais venha dizer: Eu enriqueci Abrão. Nada aceitarei a não ser o que os meus servos comeram e a porção pertencente a Aner, Escol e Manre, os quais me acompanharam, que eles recebam a sua porção. Portanto, como nós trouxemos no título, agora nós vemos um Abrão bem transformado. Mas algo que é necessário nós falarmos, então, é a respeito do que aconteceu aí até o versículo 17, que é uma luta entre 4 reis e 5 reis, e vale a pena, como nós pedimos, para que você leia, para você entender o contexto disso tudo que está acontecendo. Portanto, Ló, sobrinho de Abrão, tinha sido levado prisioneiro ali pelos 5 reis ali, e ele foi atrás dele, levando ali, fazendo então um pequeno exército dele ali, de pouco mais de 300 homens que havia ali, servos de Abrão. Portanto, ele pega esses homens e vai atrás do seu sobrinho, o Ló, para resgatá-lo. Portanto, nós percebemos que assim que ele volta dessa vitória, o que ele já de cara faz é encontrar ali então com Melquisedeque, que é rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Algo que é necessário nós falarmos é que Melquisedeque não é um nome próprio, mas talvez ali um título do rei de Salém. Salém, que é Jerusalém. Jerusalém, então, que é tido como ali é uma cidade de paz. Salém, que significa paz. E ele era sacerdote do Deus Altíssimo. O autor do livro de Hebreus, lá no capítulo 7, vai tratar a respeito desse assunto, e vale a pena você buscar então aí, né, na nossa
biblioteca aí, porque já temos vários estudos de vários livros, portanto, o livro de Hebreus já foi estudado pelo Marconi. Volta lá no livro de Hebreus, procura lá o capítulo 7, porque certamente o Marconi vai trazer mais informações a respeito, então, de Melquisedeque, Salém, esse sacerdote, não é verdade? Portanto, procura lá para obter mais informações. E o detalhe também é que esse sacerdote de Salém, né, o Melquisedeque, trouxe pão e vinho e abençoou Abrão. Então ele trouxe pão e vinho. Isso nos leva vai nos fazer lembrar, então, do que Jesus fez por nós, para termos paz com Deus lá na cruz do Calvário, como falamos. Volte aí no estudo de Hebreus capítulo 7, porque vale a pena. Portanto, agora Abrão foi abençoado pelo rei de Salém e dá o dízimo para ele. É assim que termina então ali o versículo 22. E Abrão lhe deu o dízimo de tudo, uma vez que ele percebe que Melquisedeque é um sacerdote do Deus Altíssimo, o mesmo Deus dele, Abraão, o Deus criador dos céus e da terra. Agora Abrão demonstra gratidão por ter ido a uma guerra que estava fora dos planos dele, então ir para uma guerra e ser bem-sucedido nessa guerra. E a gente então percebe em Abrão gratidão, algo que nós não vimos até aqui no estudo de Gênesis. Em momento algum nós vimos Abrão edificando ali um altar para o Senhor, mas nós não vimos ele com essa atitude de gratidão, dando dízimo daquilo que ele tinha. Portanto, aparece algo novo, uma atitude nova em Abrão e nova também na história de tudo que nós lemos aqui até aqui. É certo que quando a gente estudou lá o capítulo 4, nós vimos ali Caim e Abel oferecendo sacrifícios ali ao Senhor, né? Mas agora Abrão traz algo diferente que é dízimo. Uma coisa é oferta, outra coisa é o dízimo, que isso vai ser então implantado no judaísmo, algo que nós também já vimos, mas veremos aqui no decorrer do estudo do Pentateuco a respeito da instituição do dízimo para o povo de Deus. Mas uma mudança que nós precisamos observar aqui e que é notória é que quando o rei de Sodoma pede para Abraão apenas as pessoas e que ele poderia ficar com os bens, e era uma prática comum nos dias deles aqui em que eles viviam, isso era comum, então já seria algo grandioso Abrão abrir mão das pessoas e ficar com os bens. Abrão faz algo muito maior, que não apenas abre mão das pessoas, mas também dos bens, e ele sabe, a partir de tudo que ele já tem vivido aqui com o Senhor, que o Senhor é fiel para fazer infinitamente mais do que a gente pensa ou pode imaginar. Abraão já era muito bem estabelecido, apesar da região que Ló preferiu, a região mais bonita, mais bela, mais propensa. Abraão ficou com aquela outra parte que não era tão agradável, e ali nessa outra parte onde ele se estabeleceu, o Senhor o prosperou ali, tanto que ele fez aliança com alguns ali dos reis que ali estavam e que o ajudaram nessa guerra. Portanto, ele começa a perceber que Deus vem prosperando e agindo na vida dele, e por isso ele percebe que ele não precisa de nada dessas coisas. Eu não preciso da riqueza do outro, porque eu sei, eu tenho a convicção de que o Senhor há de me fazer crescer e prosperar. Essa é a condição de Abrão, e nós já percebemos então uma transformação do Abrão que foi para o Egito, para o Abrão agora que esteve diante do rei de Salém, dando a ele dízimo, dizimando ali, oferecendo ali por gratidão ao Senhor.
reconhecendo que a vitória não era dele, mas que a vitória era do Senhor, portanto, o mérito é todo de Deus, e aí agora também se tornando uma pessoa mais justa, aonde ele já entende que o que é do outro, e por mais que o povo da região praticasse então ficar com espólios de guerra, que seriam então fui para uma guerra e o que eu obtive nessa guerra agora me pertence, ele abre mão disso porque ele sabe que o crescimento dele, a riqueza dele, tudo que ele tem e o que ele ainda virá a ser, porque a promessa do Senhor ainda não havia se concluído, que é a de dar a ele um herdeiro. Portanto, ele já tem muitas coisas, ele já tem muitos bens, ele já tem muitas riquezas, ele já tem muitos servos, e ele entende que ele precisa ser dependente é de Deus, porque se amanhã ele, e certamente ele irá prosperar, mas amanhã pode ser que ele seja acusado de ter prosperado não por causa de Deus, mas por causa daquilo que ele tomou do outro. Portanto, como nós sempre fazemos, trazendo para os nossos dias, a nossa esperança está no Senhor. E nós precisamos buscar única e exclusivamente o Senhor. O Senhor fala que nós devemos juntar tesouros, não nessa terra, mas juntarmos tesouro nos céus. E isso está escrito ali em Mateus capítulo 7, versículo 19. Portanto, o Sermão do Monte, vale a pena você estudar o Sermão do Monte, ele vai trazer essa transformação e vamos ser transformados, assim como Abrão foi transformado, porque é uma transformação de mente, é uma transformação de valores, valores que não estão aqui nessa terra, que não podemos apalpar. Portanto, eu não sei pelo que você tem vivido, as coisas que você tem vivido, as coisas que podem parecer que se frustraram, mas entenda que Deus é soberano e que Ele permite que todas essas coisas aconteçam nas suas vidas, na minha vida, nas nossas vidas. E o Senhor permite que isso aconteça com um propósito que é exaltar o nome dEle. Portanto, em todos os momentos, em todos os fechamentos de ciclos, nós precisamos nos voltar ao Senhor, edificarmos ali um altar, adorarmos o Senhor, sermos gratos ao Senhor, como Abraão foi grato aqui ao dar dízimos e ofertas. Então nós devemos ser gratos também ao Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Pense nisso e que o Senhor te abençoe.